Esta conferência será gravada agora. Boa noite. Dando sequência ao seminário, nosso grupo ficou com o tema Esperança, Frustração e Aprendizado. A história da nova república dos anos de 1985 a 1989. A equipe é formada por Cíntia, Ellen, Janine, Joyce e Vanessa. O curto período que compreende a chamada Nova República dos anos de 1985 a 1989 ficou guardado na lembrança dos brasileiros como conjunto de expectativas de experiências mal-sucedidas de estabilização da inflação. Ao longo dos 5 anos de governo do presidente José Sarney, a primeira medida adotada por ele foi de revogar as leis do regime militar. Sarney, durante seu governo, teve um grande desafio, que era enfrentar uma enorme crise econômica, pelo qual o país vivia, altas taxas de desemprego, dívida externa e, com isso, um aumento expressivo da pobreza no país. Para tentar reverter a grave crise econômica a qual o país se encontrava, Sarney então lançou 3 planos de estabilização econômica, que foram eles: o Plano Cruzado, de 1986, o Plano Blesser, de 1987 e o Plano Verão, em 1989. Durante o mandato de Sarney, ele teve um desafio que era de criar uma nova moeda que fosse mais valorizada que a moeda atual, que na época era o cruzeiro, para tentar então combater a hiperinflação no qual o país enfrentava naquele período. Boa noite. Vou falar sobre esperança e frustração, a campanha Diretas Já e a morte de Tancredo Neves. Então, após 20 anos de regime militar, cresceu no país o movimento por eleições. No imaginário da população, a democracia traria de volta a liberdade civil e política da população. Iria ser o fim da inflação e haveria redistribuição de renda em todo o país. Essa era a esperança dos brasileiros, e eles estavam confiantes que, se elegesse o presidente da República, esses direitos seriam retomados. Em 1984, houve uma sucessão de comícios em todo o Brasil, onde milhões de pessoas se reuniam em comícios mobilizando as diretas já. Enquanto isso, havia uma votação da emenda constitucional, que se chamou Emenda Dante de Oliveira, que essa restabeleceria o direito do voto popular, mas ela não foi aprovada por falta de quórum, em uma sessão que durou mais de 16 horas. Essa foi a primeira frustração da nova política. Porém, um grupo político continuava articulando uma transição para a democracia através de eleições indiretas. E então, em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves era o presidente da República Civil desde 1960. Só que sua posse não ocorreu. Ele adoeceu, ficou internado por muito tempo e passou por várias cirurgias e não resistiu e veio a falecer. E quem assumiu foi o seu vice, José Sarney. Esse era considerado pelos políticos o elo mais fraco da Aliança Democrática. A Aliança Democrática era o grupo político que elegeu Tancredo. Assim, José Sarney, que não foi
legitimado através das eleições, ele tentou se legitimar através das ruas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a economia às vésperas do Plano Cruzado. Aí no próximo slide está falando que a economia brasileira, no período de 1981 a 1983, passava por um período de recessão. Mas em 1984, começou a percorrer uma trajetória de crescimento. Em 1984, a economia atingiu um crescimento de 5,4% do PIB. Já em 1985, cresceu 7,8%. Esse crescimento ele veio acompanhado de uma melhoria das contas externas. A balança comercial passou de um déficit de 2,8 bilhões de dólares para o superávit de 13,10 bilhões de dólares. Em 1984, o internacional foi favorável. O preço do petróleo caiu no mercado internacional e o dólar desvalorizava pela União Europeia. Em 1985, o contexto era de menor restrição externa em relação ao período anterior, que foi de 81 a 83. Durante os anos de 83 e de 84, o governo promoveu um ajuste fiscal com base na queda de salários, de investimento público. E em 1985, algumas medidas fiscais e monetárias desse pacote fiscal foram adotadas com o objetivo de eliminar o déficit no conceito operacional. Como resultado desses esforços fiscais, o déficit operacional foi reduzido em 83 e 84. Mas no ano de 1985, ele voltou a subir. O problema mais visível da economia brasileira nessa época era a inflação. As medidas fiscais tiveram impacto na inflação, que atingiu 35% ao final do ano de 1985. A inflação, às vésperas do Plano Cruzado, estava acelerando. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre o debate que existia na época a respeito das causas dessa inflação. Por volta de 1984, 4 propostas de desindexação eram discutidas. O que é isso? No Plano Cruzado, eles fixavam os preços e a proposta desses economistas era acabar com essa indexação de preços e índices. As propostas apresentadas foram o Pacto Social, que era defendido pelo PMDB e os economistas da Unicamp. Ele defendia que a inflação era resultado de uma disputa de diversos setores e interesses, todos eles querendo uma participação maior na renda, tanto os empregados que queriam salários cada vez maiores e os empresários que queriam o aumento dos preços das mercadorias. A proposta era que o governo pudesse interferir e convencer trabalhadores e empregados a chegar num acordo em comum para que pudesse controlar a inflação. Também a segunda proposta, que era defendida pelos economistas da Fundação Getúlio Vargas, foi o choque ortodoxo, onde a inflação, para eles, era causada por uma excessiva expansão monetária, que era uma forma falsa de financiar os gastos do governo. E o gasto público estava ficando cada vez maior e as receitas não correspondiam para amparar esses gastos. Então, que na ideia
desses economistas, desse choque ortodoxo, era que precisaria cortar os gastos do governo, aumentar receitas e tributos para que pudesse controlar a inflação. Dessa forma, também promover a desindexação dos preços, que é a fixação de índice de preço. Outro debate que foi colocado é sobre o choque heterodoxo e a reforma monetária, defendida pelos economistas da PUC do Rio. Eles baseavam um estudo de variáveis econômicas, que mostravam-se dois fatos importantes. Um deles é a realimentação da inflação, que resultava da inflação de períodos anteriores, onde todos os preços eram revisados sob a correção monetária. Eles também questionavam o déficit público como causa da inflação, onde o valor do PIB era muito baixo na época, cerca de 3%, o PIB brasileiro. E também consideravam que a ineficiência do FMI para estabilizar a economia. Com isso, eles provavam que a inflação brasileira é resultado da indexação dos preços e dos índices que já existia ao longo do tempo. Outra coisa que a gente vai falar aqui também é que nesse período houve a inflação inercial, que essa inércia inflacionária decorre dos contratos com cláusulas de indexação, que é a política de alterar o preço dos produtos e serviços com base em índices. Alguns conhecidos por nós, o IPCA, Selic, CDI, onde são criados os índices de inflação, servindo de reajuste de serviços de preços, causando uma espiral inflacionária. A inflação inicial, ela não tem uma ligação direta com oferta e demanda, mas sim com perspectivas de inflação. É causada por questões especulativas, por exemplo, a falta de confiança no mercado, que gera um círculo vicioso no qual é a indexação da economia, onde são criados, como já foi falado, índices servindo de reajustes de salários de preço, causando essa espiral inflacionária. Por exemplo, na inflação inicial, há um reajuste dos salários acompanhado do reajuste de preço, mas nem sempre isso tem dado certo, porque quando fixava os preços, a demanda aumentava de alguns produtos e a empresa acabavam parando de produzir para pressionar o aumento dos preços e acabavam descontrolando a questão da inflação. Boa noite. Nós vamos falar aqui sobre o Plano Cruzado. O Plano Cruzado foi um plano econômico brasileiro criado durante o governo de José Sarney em 1986 e pelo então ministro da Fazenda Dilson Funaro. Tinha como principal objetivo a redução do controle da inflação, que na época era muito elevada. Na década de 80, quando Sarney assumiu, a inflação era o principal objetivo dele de conter, porque já passava de mais de 200% anuais. E ele, junto com o ministro, que criou o Plano Cruzado, que contava com 4 medidas principais. Que era a reforma monetária e congelamento, a desindexação da economia, índice de preços e cadernetas de poupança e a política salarial. A reforma monetária começou modificando a moeda. Ele trocou o cruzeiro pelo cruzado, cortou os 3 zeros e assim eles passaram a ter uma moeda mais sólida. 1.000 cruzeiros passaram a valer um cruzado. Houve o congelamento de preços e salários e para poder evitar perda para os trabalhadores foi criado o gatilho salarial, que sempre que a economia atingisse 20%, o salário seria reajustado. As cadernetas de poupança passavam a ter rendimentos trimestrais e não mensais,
e foram feitos vários ajustes fiscal. Aqui, quanto ao congelamento de preços, o Sarney, que era até então impopular, que todos os estabelecimentos congelassem os preços. Então, o povo brasileiro ia nos supermercados, mercearias, com a sua tabela, que era de preço fixo. E lá, eles viam que o preço era igual na tabela para poder comprar. E aqueles preços que não foram... os preços que não estavam na tabela eram denunciados e o estabelecimento pagava multa. Aí, por isso que surgiram os fiscais do Sarney. Até coloquei duas imagenzinhas aqui. Uma, o jornal fala, os fiscais do Sarney. Sarney, o povo vigiando o dragão. Então, ele deu essa confiança para o povo. Ele tinha acabado de assumir depois dos militares e o povo estava com aquele sentimento que algo estava sendo mudado. Só que logo também vieram os efeitos. Houve uma explosão de consumo, e aí os produtos começaram a ficar escassos, principalmente carne, ovos, leite, até automóveis, porque o pessoal comprou a comprar demais. E as empresas, elas não estavam aguentando, começou a faltar produtos, os empresários começaram a bular o congelamento, aí eles fizeram até o ágio, né? Por exemplo, se você fosse comprar 1 quilo de carne, aí você chegava lá com 100. Aí ele falava bem assim, ó, por 100 eu não tenho aqui para te vender, não, mas se for por 120, eu posso arrumar para você. E como eles começaram a burlar, começou a ter esse problema de falta de produtos. Se a gente for ver até em jornais da época, o governo foi até confiscar bois no pasto. E isso começou a dar um problema. As empresas não tinham condições de manter os preços congelados por muito tempo, porque até então iria quebrar. Aí foi em junho, lançaram o Cruzadinho, que foi para poder tentar descongelar os preços. Aí eles lançaram esse Cruzadinho nessa tentativa de iniciar o descongelamento dos preços, e depois das eleições, que todos os governadores do partido do Sarney já tinham sido eleitos, eles pularam para o Cruzado 2. O Plano Cruzado 2, ele foi uma válvula de escape para o abandono dos congelamentos, e os preços começaram a serem corrigidos. O Cruzado 2 era um pacote fiscal com o objetivo de aumentar a arrecadação em 4% do PIB. Também houve os erros na concepção e na própria condução do plano. Os próprios pais do Cruzado admitiram que houve muitos erros. O congelamento que estava previsto para 3 meses durou 11 meses, e isso estava ficando insustentável para as empresas. Houve essa explosão do consumo, e a condução das políticas monetárias não foram bem executadas, foram frouxas, e o gatilho salarial retroduziu, agravou a indexação dos preços. E aí houve o fim. O Plano Cruzado foi por água abaixo. Em fevereiro de 1987, ele acabou. Eu trago um pouco sobre o Plano Bresser e Verão. Esse plano ele objetivava basicamente promover um choque deflacionário na economia. Ele buscava evitar os erros do Plano Cruzado. Ali, o ministro Bresser, foi uma tentativa de tentar melhorar ali a inflação que já estava muito alta. Nisso, ele tentou implantar políticas ortodoxas e heterodoxas. As políticas ortodoxas, ela é uma política fiscal e monetária. Ao contrário do ocorrido no Cruzado, elas seriam ativamente usadas contra a inflação. Ela pressupõe um bom funcionamento do mercado. Para combater a inflação, é uma política que não age diretamente sobre os preços, mas de maneira indireta, através de uma política fiscal e monetária.
quando a economia ela está funcionando de maneira adequada, essa é uma política eficiente. Já a política heterodoxa é uma política necessária quando o mercado ele vive uma situação de crise. Essa política ela implica diretamente sobre os preços, assim como uma reforma monetária. O Bresser ele buscou usar essas duas políticas. Ele tentou unir elementos heterodoxos juntamente com elementos ortodoxos. Ele conseguiu restabelecer até certo ponto o equilíbrio da economia, possibilitando assim que que outro plano melhor fosse colocado em prática. Desde o início, o plano do Bresser não era exatamente levar a inflação ao zero, mas minimizá-lo o máximo possível para que outro plano, talvez mais eficiente, pudesse ser colocado em prática. A gente teve um sucesso inicial na redução da inflação, só que aí, após o fracasso do cruzado, o congelamento pretendido pelo governo, ele não foi aceito, ele não foi colocado em prática. Assim que fracassou o cruzado, todo aquele planejamento que já havia sido feito, tudo aquilo que o ministro já havia planejado, ele não foi colocado em prática. Os comerciantes eles não aceitaram. O povo, de certa forma, ele não aceitou. Então, isso gerou também um fracasso do plano anterior. Resistência a propostas de reforma tributária e crescente insatisfação da população, demissão do ministro Luiz Carlos Bresser. Com toda a situação que estava acontecendo, insatisfação da população, a política que ele tentou implantar, ela não conseguiu baixar de maneira satisfatória a inflação, e ali o que a população percebia era que eles estavam pagando pelo que estava acontecendo. A população ela não estava satisfeita com os planos que até então eles estavam sendo colocados em práticas. Nós temos um novo ministro, ele entra, que é o ministro Maílson Nóbrega. Ele repudiou as ideias heterodoxas de combate à inflação e resolveu colocar em prática trabalhar com uma política mais ortodoxa, uma política ali que trabalha melhor no momento em que a economia ela vive uma situação de crise. Nós temos também a Constituição Cidadã, ruptura com o regime militar. A Constituição Cidadã ela significou de maneira prática e mais clara para a população que, de fato, havia essa ruptura. E ela abriu as portas para as novas possibilidades, para as novas reformas que ainda existiria nela. A gente tem ali a formulação da jornada de trabalho, de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Temos a formalização do direito do 13º salário. A partir da Constituição Cidadã, as pessoas elas percebiam que alguma coisa tinha mudado de fato. Então, passou essa ideia para a população de que o governo ele estava fazendo alguma coisa. Então, eles tentaram, de certa forma, manter a população satisfeita. Nós temos a Constituição, ela avança em relação aos direitos, mas afeta a capacidade do governo central de controlar as contas públicas. Nós temos com a Constituição Cidadã um avanço com relação aos direitos trabalhistas, um avanço com relação aos direitos ali que as pessoas elas passavam a ter naquele momento, só que em contrapartida, esses direitos e esses avanços, eles de certa forma afetavam a maneira com que o governo central ele controlava as políticas, as políticas públicas. O governo central ele começou ali a não ter mais controle. Nós temos a criação do Cruzado Novo. Diante dessas tentativas fracassadas, os ministros eles continuaram tentando restabelecer ali uma economia estável.
Essas inúmeras tentativas de conter a inflação, esses choques econômicos, eles tinham como objetivo permitir ao governo ele retomar a sua autoridade, e diante do percurso escolhido pelos políticos da época, a inflação ela começava a subir novamente, mesmo depois de todas as medidas que os economistas tentaram colocar em prática, a inflação ela ainda persistia, e ao invés de passar ali uma imagem positiva do governo, às vezes estava contribuindo justamente para o contrário, para passar uma imagem negativa. Nós temos o comportamento da economia de 1985 a 1989. Eu separei alguns aspectos, algumas situações que aconteceram. Nós temos a taxa de inflação média de mais de 470% ao ano, nesse período de 85 a 89. As tentativas de conter a inflação através das mudanças econômicas, elas se mostraram equivocadas. Em 86, durante o Plano Cruzado, a indústria ela liderou o crescimento do produto interno, apresentou uma expansão de quase 12%, em relação ao ano anterior. O congelamento dos preços de câmbio influenciou também o crescimento da indústria. Esse crescimento ele se deu, sobretudo, sobre bens duráveis. As exportações elas tiveram seu pior desempenho, diminuindo em 11% com relação ao ano de 85. O desaquecimento da demanda interna, aliada com a flexibilização do câmbio, permitiram também a recuperação das vendas no exterior. Logo após essa queda, o governo ele conseguiu retomar, começar novamente as exportações. A produção doméstica ela se voltou para a satisfação do consumo interno, cujas vendas elas apresentaram uma taxa de 22,8% nos primeiros 6 meses. Nós temos inicialmente ali uma queda nas exportações e um aumento na produção interna. No ano de 86, as importações elas aumentaram em quase 30%. Ali nesse período, no momento que às vezes o consumo interno ele diminuiu, possibilitou também que as vendas internacionais elas acontecessem de maneira melhor. Ao longo do ano de 87, houve uma expansão da agropecuária de 15%, o que garantiu um desempenho do PIB, o Produto Interno Bruto. No ano de 88, foi implementada a chamada política do feijão com arroz. Teve ali o pior desempenho da economia, menos 0,1% do PIB. Nesse momento que se tentou implantar essa política, foi um momento ali que tentou-se manter uma estabilização, de certa forma, até uma política econômica meio medíocre, algo que assim não afetasse e não causasse um impacto muito grande na economia. Em relação ao período como um todo, dá para perceber que a carga tributária, aliada a um aumento dos gastos, elas fizeram com que as contas fiscais apresentassem expressiva deteriorização, chegando a quase 7% do déficit operacional no ano de 1989. Conclusão. Durante o estudo sobre a história da nova república, o Brasil vivia o sonho de que a democracia resolveria todos os problemas do país. Porém, o Plano Real beneficiou-se do aprendizado resultante de sucessivos fracassos de combate à inflação no período dos anos de 1985 a 89, onde a nova república é, portanto, uma época marcada pela esperança, pela frustração e pelo aprendizado.